Dá pra dizer que foi um bom dia pro Fluminense, tá? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vem comigo pra mais um resumão da rodada. Na verdade, esse é um resumão meio pocket, né? Resumão um pouquinho mais curto. Afinal de contas, a gente tem o complemento e o principal jogo da rodada pra gente, que é Fluminense Fortaleza ainda por acontecer. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer especificamente a minha análise sobre os jogos e como, apesar de tudo, ainda foi uma rodada boa pro Fluminense, tá? Vou botar aí na tela pra gente dar aquela olhadinha marota nos jogos que aconteceram. Tá acontecendo ainda o Atlético Mineiro e Botafogo, mas é um jogo, especificamente esse jogo, importa pra gente muito mais no sentido de rivalidade do que num curto prazo algo real, né? É como eu falei, assim, o Atlético Mineiro importante pro Fluminense no Brasileirão é ele não ganhar a Libertadores. É óbvio que todo mundo quer que ele ganhe a Libertadores, mas no Brasileirão o ideal era que o Atlético Mineiro não ganhasse a Libertadores e que o Cruzeiro não ganhasse a Sul-Americana, porque são times que enfrentam adversários que a gente quer que eles ganhem, precisa que eles ganhem. Então, o cenário seria esse. O Cruzeiro vai ser fácil torcer contra. Agora, o Atlético Mineiro, aí esse, né, ninguém quer que eu torcer contra, não. Vamos lá, o dia começou com o Corinthians 2-1 no Cruzeiro. Eu acho que tem uma galera que tá meio... Eu não sei se não consome aqui o Raiz Tricolor, não consome o Jornada KTO. Por sinal, se inscreva no Jornada KTO 1902. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e você vai vir aqui e vai comentar assim, já sou inscrito. Você vai lá e vai se inscrever. Tá? É o meu outro projeto, junto com o Fio, com o Lessa, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira. É uma equipe completa, é quem tem possibilidade da gente viajar e estar nos estádios. Tá? Então se inscreve lá, dá essa moral pra gente bater os 44 mil inscritos por lá, tá? Aqui a gente tem mais de 200 mil, então clica aqui embaixo vai ter um link, é só você clicar nele, se inscrever, não paga nada, é de graça. Mas acho que as pessoas não têm consumido os conteúdos porque tava todo mundo desesperado na hora do almoço, falando, o Corinthians, olha o Corinthians ganhando, escapando. O Corinthians meio que já tinha ido, gente. O Corinthians vinha de 4 vitórias seguidas, tinha 41 pontos. O Corinthians tinha 5 jogos, ele acabou de ganhar os últimos 4, ele tinha 5 para poder ganhar 1. Então eu já não tava nem aí mais pro Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro. A derrota do Cruzeiro foi boa por um parâmetro, que é aquilo que eu acabei de falar. Se o Cruzeiro não ganhar a Sul-Americana, o Cruzeiro vai ter que brigar por essa vaga na Libertadores, que hoje ele tá conquistando a última vaga na Libertadores, tá? Porque se o Galo ganhar a Libertadores, vai ser só G7. Então ele vai ter que jogar a Vera, jogar tudo que sabe, ou até o que não tem jogado, contra o Grêmio, que é um time que tá num contexto de rebaixamento. Ele vai ter que jogar tudo que sabe contra o Red Bull Bragantino, que é um time que tá num contexto de rebaixamento. Vai ter que jogar tudo que sabe na última rodada contra o Juventude. O Cruzeiro é o elo que está ligando todas esses times que estão como adversários nossos. E se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, ele não tem mais nada para brigar, porque dentro do Brasileirão, a posição que ele ficava vai interferir muito pouco, e fora do Brasileirão, né, pensando em classificações, ele já vai ter a vaga na Libertadores através do título da Sul-Americana. Então esse resultado eu considerei positivo. No caso de Bragantino e São Paulo, aí é a hora da gente escolher as nossas batalhas. O Red Bull Bragantino abriu o placar por 1-0, o gol do Eduardo Sacha. Tomou um empate num gol bobo até acho que foi do Luciano, né? E era um jogo que todo mundo contava com uma derrota do Red Bull Bragantino, não é? Todo mundo aqui contava com uma derrota do Red Bull Bragantino. Dos males o menor. O Red Bull não fazia gol nos últimos 5 jogos, se eu não me engano. Tava 5 jogos sem fazer gol. O Red Bull ganhou um jogo, se eu não me engano, desde julho. Então, ele não ter ganhado esse jogo é importante pra gente. Pro Red Bull agora sobram poucos jogos, sobram 2 jogos em casa só. É um time que tá mal na tabela, tem 37 pontos, já tendo jogado nessa rodada. Perde no critério de desempate para todos os concorrentes, porque ele tem 8 vitórias só. Então, assim, é um time que tá muito ameaçado. Tem uma tabela chata e esse empate, esse pontinho aqui, enfim, ainda tem que conquistar 6. Ele ainda tem que ganhar metade dos jogos que ele tem para jogar. Então, dos males o menor, esse empate. No caso da vitória do Atlético Paranaense, é aquela plaquinha, né? Eu já sabia, eu vim porque eu sou otário, né? Eu tava voltando do Rio, né? Tinha ido almoçar com meu irmão nessa feriado. E deixei passando o jogo ali. Cheguei a assistir 3 minutinhos do jogo do Red Bull e depois eu pensei, cara, vou botar na Cazé TV pra assistir o Atlético Paranaense, que a hora que o Atlético fizer 1-0, acabou o jogo, né? E aí eu largo e vou voltar a secar o Red Bull. E aí o Red Bull fez 1-0, pênalti pro Atlético Paranaense.
o Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, pegou. Falei, opa, agora vai. Não foi, né? O Atlético Paranaense ganhou por 2-0. Era esperado e daqui a pouquinho eu vou mostrar aquela classificação provável, né, que eu tenho aqui montada, do índice de dificuldade, e a mostra de como o Atlético Paranaense, infelizmente, provavelmente não vai ser rebaixado, tá? É hoje um dos times, junto com o Vitória, um dos times que pra mim já tá praticamente livre do rebaixamento. E não é porque ganhou o Atlético Goianiense só, é porque a tabela, no geral, tem as suas facilidades. Mas eu converso disso já já, tá? Criciúma e Vitória, um bom resultado. E esse daqui eu vou ter que explicar depois, tá? Mas um bom resultado essa vitória da equipe baiana lá no Heriberto Rios. E aí, se o Criciúma cair, eu vou fazer um recorte de todo o resumão da rodada, eu falando, gente, olho no Criciúma. O Criciúma tá competindo. Mas é um time de início de 2019. Ele compete, ele joga, ele pressiona, ele termina o jogo matando o adversário e perde. Porque a tabela dele é difícil. Olho no Criciúma. Se tem 2 times pra gente mirar, porque, novamente, a gente só precisa de 2 times atrás da gente na tabela, tá? A gente não precisa de 8, de 7, não, a gente precisa de 2. Além de Cuiabá e Atlético Goianiense. E Criciúma e Bragantino me parecem ser esses 2 pra gente mirar. E daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que essa vitória do Vitória foi boa. Bahia e Palmeiras 2-1, esse jogo importa muito pouco pra gente, né? Como eu falei, mais um daqueles dilemas que a gente tem, porque o Palmeiras perder o título antes seria vantagem pro Palmeiras não jogar a última rodada atento, né? No Campeonato Brasileiro, lembrando que a última rodada do Palmeiras é contra a gente, então... Mas ninguém aqui quer que o Botafogo seja campeão brasileiro e nem da Libertadores. Então, dane-se nesse caso, né? Não vai mudar muito a nossa vida também pegar o Palmeiras titular, ou o Palmeiras titular sem dar muita ideia, porque vão dar ideia. E aí a gente passa por Cuiabá e Flamengo, vitória do Flamengo 2-1, foi de virada essa vitória, não foi? Flamengo, esse aqui eu não vi, eu tava jogando bola nessa hora aqui. Exatamente, de virada. Matheus Gonçalves e Guilherme Gomes. Derek Lacerda abriu o placar. Enfim, só o ponto ruim é aquele que eu tinha falado, tinha uma micro esperança do Cuiabá seguir lutando. Acho que o Cuiabá entrega os pontos, próxima rodada, e aí a gente chega pro Juventude, porque o Juventude recebe o Cuiabá na próxima rodada. E esse empate de hoje do Juventude, eu não vi o jogo também, foi na mesma hora do jogo do Flamengo, né? Mas pelo que eu vi, o Juventude não jogou mal. Chegou a estar ganhando o Grêmio durante boa parte, chegou a perder um pênalti, e tomou o gol aos 49 do segundo tempo, o gol de empate. Eu chegaria a dizer até que se o Juventude tivesse ganhado o Grêmio fora de casa, era uma demonstração de força tão grande. E a tabela do Juventude o ajuda, a gente inclusive passa agora para a questão de tabela, o ajuda no sentido de ter o Cuiabá na próxima rodada, ele poderia ter chegado a 43, né? Se ele tivesse ganhado, ele iria a 40, vencendo o Cuiabá, chegaria a 43. Que eu colocaria o Juventude também como praticamente fora, junto com o Atlético Paranaense e Vitória. Se ele tivesse ganhado, mas esse empate segura um pouco ainda o Juventude. Bem, ainda tem Atlético Mineiro e Botafogo, como eu falei, não nos interessa tanto. Vasco e Internacional é amanhã, também não nos interessa tanto. E o Fluminense e Fortaleza, que é na sexta-feira. Por que foi bom, Gabriel, o Vitória ter vencido o Criciúma? Vamos lá, tá? Esse daqui é o índice que eu tenho feito relacionado à dificuldade dos jogos dos times que estão no contexto do Z4. Quanto mais clarinho quanto mais clara é a cor aqui vou botar assim que dá pra todo mundo ver legal, é a cor aqui do confronto, né, do previsto, menor é a chance do time ganhar, do Vitória ganhar, por exemplo. Então, o Vitória tinha o jogo mais fácil, na teoria, pra ele, era o Grêmio dentro de casa. Esse jogo contra o Criciúma não era dos mais fáceis, eu diria até que era o terceiro mais fácil nessa sequência de 5. E ele ganhou. Ganhou pontos onde não se esperava. Eu previa que o Vitória faria 5 pontos, tá? Eu previa que o Vitória... não vou atualizar isso daqui, mas eu previa que o Vitória, quando tinha 38... vou até botar aqui assim, 38... faria só 5 pontos. E o Vitória já fez 3, onde não esperava. Tô sendo interrompido aqui agora. Oi. Oi? Joga bola? Só um pouquinho que o papai tá gravando, tá? 1 minutinho, tá bom? Beleza? Beleza? Tá bom. Ossos do ofício. Voltando aqui, vamos lá, tem que me apressar porque eu tenho que jogar bola com ele. Vocês estão vendo aqui, tá?
Então, Vitória, pra mim, é um time que tem total possibilidade de ganhar o Grêmio em casa, mas a tabela não é completamente fácil, não. Mas tem jogado bola. Vitória, eu ainda não boto como escapou, não, mas hoje é dos times que menos tem chance de cair, sem dúvida nenhuma. O Grêmio empatou seu jogo mais fácil dessa sequência. O Cruzeiro fora de casa semana que vem pode mudar. Eu diria até que já mudou, tá? O Cruzeiro já é um pouquinho mais fácil do que era antes. Esse Cruzeiro, por mais que tenha sido o time reserva contra o Corinthians, ganhando ou não ganhando um pouquinho mais difícil. Ah, não, tá certo. É um pouquinho mais difícil, o Cruzeiro o que vem jogando o Cruzeiro é muito ruim, tá? Mesmo, mas foi o time reserva. Se não for campeão da Sul-Americana ou sendo campeão da Sul-Americana, a dificuldade desse jogo, ela não é tão alta pro Grêmio, não. Olho nesse Cruzeiro e Grêmio semana que vem, porque pode atrapalhar muito a vida do Grêmio. E aí depois São Paulo, Vitória e Corinthians são jogos difíceis, tá? Olho no Grêmio, eu projetava vitória contra o Juventude. No caso do Atlético Paranaense, era o jogo mais fácil contra o Atlético Goianiense e ele venceu o jogo mais fácil. É isso que se faz, vencer o jogo mais fácil. Agora o Atlético Paranaense precisa fazer 4 pontos, basicamente, para poder escapar, e ele ainda tem 2 concorrentes diretos em casa, onde ele tem pontuado bem nos últimos jogos, só perdeu pro Vitória, Fluminense e Red Bull Bragantino. Ele tem 2 adversários diretos e ainda tem o Atlético Mineiro fora de casa, que tá aqui encaixado como um confronto difícil, mas se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, provavelmente ele vai mandar o time sub-20 pra esse jogo aí. Porque o time principal já vai estar lá no Catar pra jogar contra o Pachuca. Então, o Atlético Mineiro sendo campeão pode deixar essa tabela do Atlético Paranaense nesse nível aqui, pra fazer 4 pontos. Então, hoje não é esse o retrato, mas o Atlético, eu diria que tá num nível do Vitória, dependendo de uma vitória praticamente só pra poder escapar. Aqui a gente vem pra parte do Juventude. O Juventude empatou um jogo que era considerado muito difícil. Tem o Cuiabá em casa, que agora com o Cuiabá praticamente rebaixado, se torna jogo obrigatório, né? Se torna jogo obrigatório, muda um pouco. O Juventude tem que ganhar esse jogo se quiser se manter na Série A. Iria a 41... E aí precisará arrumar outra vitória, e aí a maior dificuldade. A tabela do Juventude. Se o Cruzeiro não for campeão da Sul-Americana e o Atlético Mineiro entrar com o mínimo de vontade contra a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, não ficar poupando o time por causa da Libertadores, a gente pode ver 3 jogos muito difíceis para o Juventude arrumar esses 3 pontos. Então, olho no Juventude, tá? E aqui vem a parte boa pra gente, que foi essa derrota do Criciúma, que hoje pra mim é um dos mais ameaçados pra cair junto com o Red Bull Bragantino. Porque era o jogo mais fácil do Criciúma. Ele ainda pega Fluminense fora de casa, Corinthians em casa, Flamengo em casa e Red Bull Bragantino fora. Eu, inclusive, vou igualar o Corinthians ao Flamengo na dificuldade desse jogo. Então, ele precisa arrumar 6, 7 pontos... 7 pontos nesses 4 jogos. E o único que é mais factível dele conseguir arrumar alguma coisa é o Red Bull Bragantino fora. Ele ainda precisaria arrumar 4 pontos aqui nesses 3 confrontos. O Criciúma tá numa situação muito delicada. Assim como o Red Bull Bragantino, que só tem jogos difíceis. Internacional fora. O Cruzeiro dentro de casa, eu até poderia facilitar esse jogo pro Red Bull Bragantino. Só que o Cruzeiro tá pior, mas o Red Bull também tá pior. O Red Bull começou bem contra o São Paulo, mas é um time que morre em campo, gente. Pega o Atlético Paranaense fora, decide contra o Criciúma em casa e é uma grande chance de que nessa última rodada esse confronto entre Red Bull Bragantino e Criciúma seja quase que tipo assim, quem vencer tem chance de escapar. Agora, no caso do Fluminense, eu prometi falar aqui por que eu considerei essa rodada, apesar de tudo, boa, porque vem comigo aqui no simulador. Eu vou ignorar o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, ok? Eu vou ignorar o jogo do Fluminense contra o Fortaleza que ainda acontece nessa rodada. E eu vou botar só o Fluminense ganhando o Criciúma na próxima rodada. Não precisa nem botar saldo. E acontecendo um resultado que é dos mais óbvios. Quer dizer que vai acontecer? Não, mas é dos mais óbvios. Que é o Red Bull Bragantino perder pro Internacional. Sabe o que acontece com isso daqui? Quer dizer que... Eu tô excluindo o jogo contra o Inter. A gente pode até perder pro Inter, tá? Quer dizer que, faltando 3 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro, 3 rodadas, mesmo que o Criciúma ganhe a rodada seguinte... O Red Bull Bragantino ganha a rodada seguinte. Não são jogos tranquilos. E o Fluminense perca a rodada seguinte. O Fluminense ainda assim fica fora do Z4. Isso porque eu estou excluindo o jogo contra o Fortaleza. Basicamente, o que eu estou dizendo é...
independente do jogo contra o Fortaleza, se a gente ganhar o Criciúma no Maracanã, a gente entra na 36ª rodada, independente do jogo contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense, fora do Z4. E aí a gente tá falando a gente entra na 37ª, perdão. Na penúltima rodada fora do Z4. Pode dar tudo errado, mas se o Fluminense ganhar o Criciúma e o Inter ganhar o Red Bull Bragantino, o Fluminense sabe que na penúltima rodada ele não está no Z4. E é o jogo onde ele tem o Cuiabá em casa. Se ele fizer a sua obrigação, ele praticamente escapa do rebaixamento. Então, o cenário está aberto para o Fluminense. O cenário se abriu com essa derrota do Criciúma e com, enfim, o desempenho atual do Red Bull Bragantino, para que o Fluminense, se ganhar o Fortaleza, e aí, enfim, vai ter que se dedicar contra o Criciúma de qualquer jeito, consiga colocar um pé na Série A do ano que vem. O jogo-chave, o jogo crucial é contra o Criciúma, mas o Fluminense pode começar a decidir a sua vida e tranquilizar o jogo contra o Criciúma se vencer o Fortaleza nessa sexta-feira. Essa rodada passa a ser muito importante com os tropeços, principalmente de Criciúma e Red Bull Bragantino, e a possibilidade da gente abrir 3 pontos e abrir uma diferença no número de vitórias, né? 11-9-8. Faz com que, mesmo que eles ganhem e empatem pontos, eles continuem atrás. Jogo contra o Fortaleza e o Criciúma é crucial. Vá ao Maracanã, se puder. Já é? Agora tamo junto, deixa o like. Se inscreve no Jornada que eu vou lá jogar bola com meu molequinho, tá? Tamo junto. Valeu.